love. She said we've gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other, and that's a lot for love. Even the shy. Maravilha, recebendo aqui a banda Forceio, Flavinho, Kiko, né? E tem mais dois componentes, o Cristiano e o Léo e o Theo. Léo e Theo, beleza, galera. Né, hoje é dia de rock. A Cristiano Torlone falava assim, hoje é dia de rock bebê. Exatamente. Foi no Rock in in Rio. Rio. Mas ela falava isso na novela, né? Hoje é dia de rock bebê. Virou um clichê dela. Não, virou meme, Virou um clichê, porque ela disse... ela no Rock in Rio. Foi no Rock in Rio. Um bordão, acho que era. Um bordão, virou um bordão dela. Ela foi flagrada lá, eu acho que foi até essa edição do Rock in Rio. E a câmera flagrou, a Cristiano Torlone, tá, ué, e aí, Cristiano, você tá curtindo rock and roll? Que ela falou, hoje é dia de rock, bebê. Aí pronto. Aí pegou, né? Pegou. E hoje é o Dia Mundial de Rock, Dia Mundial, do rock, pelo menos comemorado aqui no Brasil. Né? E como é que tá a carreira, como é que é a banda? É uma banda nova, né? Porque você já teve a sua banda, né, Flavinho? Isso, né, Jaci? Apesar da gente já ter uma estrada aí, o Forcei é um projeto bem novo. A gente se reuniu no final do ano passado, fizemos um show de lançamento com a participação de um grande amigo que deu muita força, que é o Ives Passarel, guitarrista do Capital Inicial. O Capital é um pessoal muito amigo nosso, ele veio para o lançamento, tocou com a gente. E aí a gente começou já a gravar e tudo mais, e vimos a necessidade de um vocalista, um cara de frente ali. Quem estava fazendo os vocais era o nosso guitarrista, o Léo. E o Kiko já tinha gravado no nosso estúdio, no Pacífica. Kiko Campos já tem uma estrada aí, tem a banda dele, o Laranja Mecânica. E aí, né, Kiko, pode falar um pouco? A gente já se conhecia já de anos, né? Da época do Johnny Bravo, eu tinha uma outra banda que era na época o Colorado. E aí, amizade, fui gravar lá no estúdio pelo Laranja Mecânica e tal. E a gente continuou a amizade. Aí, num belo dia, o Flavinho tava num show meu, e um show acústico até, só de violão. Foi quando veio o convite, né? Aí ele veio, já tava com isso na cabeça. Kiko, eu tava pensando em te chamar, e na hora que eu vi você cantando tal música, aí, pô, cara, é esse cara mesmo. Casamento perfeito. Isso, aí caiu totalmente. Namoro, noivado e casamento rapidinho. Em breve, a festa de aí quando eles oficialização, me mandaram as músicas, cara, eu simplesmente apaixonei com as músicas. Né? Tem um trabalho autoral bem E bacana. qual é a maior dificuldade de vocês? Olha, eu acho que a dificuldade real... Bom, existem algumas dificuldades em relação à música, né? Primeiro é a briga entre autoral e cover, isso aí é complicado, né? Questão de cachês, questão A de internet estrutura. prejudicou muito vocês? Porque hoje ninguém vende CD. Mas artista nunca ganhou dinheiro com venda de disco, assim. De Sabendo ganhar trabalhar show, com a internet até ajuda, né? a verdade é que a internet ajuda, porque tem gente que começa a curtir o seu som. Foi Aí vai ótimo ao para a show. banda, para o Mas artista hoje vocês independente. ganham dinheiro especificamente fazendo shows. Show. Sim. Né? Tanto Você vê que grande tem artista. artistas aí que fazem 30 shows, um por dia, sei lá. Sim. Não é? Eu em março eu fiz 20 shows. Aí. Né? A Forceio tem um CD autoral, um trabalho autoral? A gente já está desenvolvendo Já esse tá trabalho desenvolvendo. autoral, já E temos qual vários linha? singles. Qual linha que vocês É levam? rock, é um power trio, né? Um rock bem básico, guitarra, bateria, baixo, bem orgânico. O Kiko citou aí essa briga que existe entre autoral e cover, né? Tem essa coisa toda aí. Como é que vocês trabalham, militam com isso, lidam com isso? Porque o autoral é a paixão do músico, é criar, é como se fosse um filho. Mas não dá para sobreviver com o autoral. E tem que ter o cover para você construir o trabalho financeiro do autoral. Como é que vocês lidam com essa dicotomia, né? Vamos dizer assim. Pois é, interessante que uma das coisas que a gente conversou, né, sobre eu entrar na banda e tudo mais, foi uma questão de opinião que eu tenho, né? E o Flávio também tem a mesma, porque ele virou um Loki, que eu penso a mesma coisa, cara. Eu acho que é o seguinte, para você criar um público, você tem que tocar coisas que o público conhece. Sim. Não adianta você querer fazer um trabalho autoral lindo, maravilhoso e simplesmente chegar e querer que o público vai conhecer, vai querer assistir o show, vai querer escutar, porque eles não conhecem. Eu acho que, assim, não desmerece ninguém o trabalho cover. Você está trabalhando com a música do mesmo jeito. Claro. Como eu acho que um guitarrista que vai para um sertanejo não desmereceu nada porque ele foi para um sertanejo ou para um pagode ou para um samba. Ele está trabalhando. É música do mesmo jeito. É música, é trabalho. Eu penso assim, eu acho que tem não espaço importa. para todo mundo, né, Tem Kiko? espaço para todo mundo. Tem, Isso que é tem importante. muita casa de show. Hércules, vamos ver Diga hoje lá. o treino do Galo? Põe na tela aí pra gente, Wander, por gentileza. E o Hércules vai comentar, porque o Atlético tem uma semana cheia. Pega o Coritiba na Semana segunda-feira.
Tem. Né? Pô, o técnico tem tempo para ajeitar a casa, pelo amor de Deus. E não é uma Se semana você tiver só não, 7 dias e não conseguir ajeitar a casa... Não são só Tem 7, mais, não. né? A semana passada é cheia, É. esta semana é cheia. O próximo jogo no meio de semana vai ser só dia 3 de agosto. Então são 3 ou 4 semanas cheias que o Atlético tem. O Cruzeiro não, porque dia 28 tem Copa do Brasil, o América não, porque dia 20 tem Copa do Brasil. O Galo só nas oitavas. Então, é tempo de montar a equipe, de trabalhar o grupo. Tem contusões, mas tem um grupo grande também. A boa notícia hoje é a presença do Fred, que foi apenas advertido, né, pelo tribunal, aquela expulsão que ele deu uma cotovelada, eu também achei que não era para punir mais não. Eu acho que ele foi ocupar, abriu o espaço para ganhar a bola de cabeça e o cotovelo foi falta, era para cartão, não acho que para vermelho não, mas foi apenas advertido pelo STJD. E teve as boas notícias do Lucas Prato, também do Luan, que trabalharam no campo, mas sobre o Luan, é sempre bom ter um senão, um cuidado muito grande. O próprio Rodrigo Lasmar já disse quando ele se machucou, ele vai voltar, mas pode, depois que voltar, ter que fazer uma nova cirurgia. O caso do Luan não é brincadeira. Ele foi, inclusive, aos Estados Unidos, né? Outros médicos o avaliaram e chegaram realmente à conclusão. Amanhã, na minha coluna no Estado de Minas, vocês podem ler. Você lembra do Marinho, o atacante da Série B? Claro. E ele teve uma contusão séria também. Foi atacante do Atlético na Série B. Isso, teve uma contusão séria. O doutor Rodrigo Lasmar, naquela época eu cobri o Atlético, então eu acompanhei aquilo dia a dia. Foi um tratamento inovador naquele momento. Tipo um tratamento inovador naquele momento. Ele fez muitos gols na Série B. Conseguiu recuperar o Marinho. Claro que ele não teve base, outros problemas interferiram no Marinho ali, mas conseguiu recuperar naquele momento. Lucas Prato voltando. Será que ele vai embora para a China? Vou dizer um negócio aqui. O presidente vai vir aqui amanhã, se ele vier realmente, né? Eu vou falar. Você tem uma proposta de 70 milhões pelo Prato, que o Atlético disse que teve, e não vender, eu acho uma loucura. Loucura. Um jogador que em 38 jogos, fez 12 gols, 7 de pênalti. E nós dissemos aqui ontem, o Lucas Prato não é centroavante. Os técnicos do Atlético parece que não conhecem futebol, né? Os que passaram, os que estão lá. Porque você imaginar que o Lucas Prato é aquele definidor, não é. Ele é um cara altamente técnico, que sabe tabelar, que sabe buscar o jogo, como nós dissemos aqui, a ponta de lança física de antigamente. Muita força física. E eles querem que o cara fique parado lá empurrando a bola para a rede. Ele só empurra a bola quando é pênalti. Quando é pênalti, eu faço gol também, gente. Fazer gol de pênalti, se você tiver tranquilidade, é fácil. E mesmo assim, eu andou perdendo aí 2 seguidos, consecutivos, não foi? Perdeu. Ele nunca tinha perdido pênalti, mas perdeu esse ano. Perdeu 2 seguidos. Agora, a janela da China fecha sexta-feira. Eu estava olhando hoje, acompanhando o expediente da China, acho que é até 17 horas o horário comercial da China. Então, 17 horas na China vai ser o quê? 4 da manhã aqui no Brasil. 5 da tarde na China, então, a sexta-feira, 4 da manhã, fecha a janela da China. Então, é a chance aí para o atleticano torcer para o Prato permanecer no Galo. Vamos ver o que ele tem a dizer, o Lucas Prato, que depois da Fera Carvalho tem mensagens aí. Diga aí, Lucas Prato. Sí, es importante conseguir comenzar a entrenar normal. La verdad que está un poco ansioso. Sabemos que la lesión no fue fácil. Machucou mais de lo esperado. Demorou mais em fechar, mas aí a gente já está à disposição dele e espero poder estar à disposição para Marcelo para quando ele me precisar. Tá ansioso, a ansiedade às vezes pode complicar. O cara tá voltando, 3 meses, agora, 3 meses parado. Uma coisa que o Lucas 2 Prato... ou 3 meses? Não me lembro o último tem jogo tempo, dele. Né? Tem tempo, né? Uma coisa que o Lucas meses. Prato não faz é dosar. Acho que muito em função disso a contusão dele foi grave. O Lucas Prato ele não dosa, não. Ele é um guerreiro. Se tem que ir na zaga, ele vai. Se vai atacar, ele ataca. Se tem que cruzar, ele cruza, cabeceia. E aí chega uma hora que estoura. E nessa volta agora, é preciso conseguir alguém fazer o Lucas Prato se segurar, estudar bem direitinho como ele entrar em campo, como jogar, como se doar tanto, para não virar um novo problema para o Atlético. Fera Carvalho, o que temos aí? Tem uma mensagem do Thiago Dom, que ele está falando assim. Ô Jaircy, o que você acha do Galo apostar no Carlos Alberto, ex-Porto de Portugal? O Carlos Alberto, para quem não sabe, foi campeão da Champions em 2004 com o Porto. E o técnico era o José Mourinho. Foi o primeiro título do Mourinho que ele ganhou depois em 2010 com a Inter de Milão contra o Bayern de Munique lá no Santiago Bernabéu. Né? O Carlos Alberto é um baita do jogador, uma qualidade ímpar. Agora, fez uma boa temporada no Figueirense ano passado? Ano passado, ano retrasado. Agora é aquele jogador complicado. Né? Você não sabe quando ele quer jogar. É craque. E craque está milionário. Estou dizendo, com 19 anos foi campeão pelo Porto em 2004. Né? Nós já estamos em 2016. Então, não sei a condição física do Carlos Alberto hoje. Agora, tecnicamente, poderia ser um cara importante de camisa 10. Eu vi, se eu não me engano, foi ano passado pelo Figueirense. Jogou muita bola. Jogou. Mas ele tem problema de lesão também.
já na recuperação não tem aquela velocidade para voltar. É um risco muito grande. Eu acho que é uma aposta muito grande a se fazer. Mas é um cara experiente, um cara que conhece de bola, né? Eu não sei se eu contrataria, não. O Atlético já está com tantos problemas de Se for para eu dizer contrata ou não, eu falo, não vá. Mais um chinelinho, ninguém aguenta. Vamos procurar uma opção melhor. O que mais aí, fera? Tem uma do Marcelo, que mora em Venda Nova. Venda Nova, legal, Marcelo. Um abraço pro pessoal de Venda Nova aí ligado na BH News. Vamos Zona lá. Norte, hein? Você acha que o Marcelo Oliveira tem condições de levar o Galo ao título ou à Libertadores? Tá perguntando para mim ou pro Hércules? Pro Hércules. Para mim, bom. Ele tem grupo para isso. Ele tem agora tempo para trabalhar. Acho que dá para ele pensar inicialmente em G4 e título, se acaso o Atlético conseguir pontos suficientes para brigar lá em cima. Porque título é mais complicado, Libertadores é mais gente para chegar lá. Então, Libertadores tem 2 caminhos, aliás, hein? É o Marcelo, né? Isso. Tem 2 caminhos. Pode ficar entre os 4 brasileiros e também pode ser o campeão da Copa do Brasil. Afinal de contas, foi assim que chegou a Libertadores em 2015. Agora um detalhe importante, sem esquema de jogo e padrão você não chega a lugar nenhum. E o Atlético hoje, nós já dissemos aqui, não tem. O Atlético tem grupo. Muitos jogadores machucados, tudo bem, vamos relevar. Mas o Atlético não tem padrão e não tem jogo. O Atlético é um bando em campo, joga a bola pro alto, distribui a camisa e cada um que se vire. O Atlético precisa ter padrão, o Atlético tem um grupo forte, o presidente investiu uma fortuna, deu todos os jogadores que eles pediram, tanto a Aguirre quanto o Marcelo. Então eles têm que trabalhar e mostrar competência, tem que mostrar time, tem que mostrar futebol em campo. Porque o que o Atlético tem feito, o Atlético está com 20 pontos ilusórios, porque o Atlético não fez um grande jogo nesse Campeonato Brasileiro. Me aponta um grande jogo do Galo. Não, você vai dizer quanto o Botafogo? Jogão, o time não. que você toma 3 gols Não. de um time de segunda divisão? Jogão não. Não. Vai dizer Ponte Preta. Quem era a Ponte Preta O Cruzeiro foi lá e meteu 4x0 lá não. dentro. Jogão lá no Moisés não fez, Lucarelli. O Marcelo falou sobre... Eu falei sobre o grupo do Atlético. O Marcelo Oliveira, ele tem jogadores para montar o time da forma que eu vi mais vezes. Não sei se é a forma ideal que o Marcelo quer. O 4, 2 volantes com 3 na armação e mais um lá na frente. Para mim é um 4-5-1. O pessoal fala 4, 2, 3, 1. Ele tem gente no Atlético para fazer isso. Agora resta saber se vai ter o encaixe. Aqui, ó, o Tissói aqui, ó, um fera aí, o cara que mais traz eventos para Belo Horizonte, tá dizendo aqui, ó, para colocar o Patrick de atacante, eu prefiro trazer o Carlos Alberto. Tá certo. Não, aí não. Ele não tá errado, não. Aí é o Carlos Alberto. Ele não tá errado, não. Né? O cara, quando é coringa demais assim, o cara, quando faz muita coisa, acaba que ele não faz nada. O Coringa que não joga bem em posição nenhuma. Cara, aquela história, quem come tudo tá sempre mastigando. Aí não, no futebol não tem que ser específico. É complicado. Vamos falar de Cruzeiro? O que temos de Cruzeiro aí? Vamos soltar a imagem do Cruzeiro aí. Tem uma pergunta aqui, ó, do Cruzeiro. Diga lá. Vocês acreditam em uma recuperação do Cruzeiro no segundo turno a ponto de brigar pelo G4? Quem está perguntando isso? Reinaldo. Reinaldo, já falamos sobre isso, né? Falamos no sobre bloco isso. Anterior, nós falamos. Depende muito do que vai acontecer. As falhas do Bruno Rodrigo, que nós comentamos aqui ontem. Põe na tela, eu acho que nós temos 2 falhas aqui. Ó. Essa contra o Atlético do Paraná foi vergonhosa. Né? E nós dissemos aqui ontem. Se o Cruzeiro não tiver nas divisões de base, gente, um zagueiro melhor do que esse Bruno Rodrigo tem que fechar as portas. Porque esse cara é impressionante a fase ruim que ele está. Porque ele já prestou bons serviços quando jogava ao lado do Dedé, que é um craque. Mas o Dedé não sei nem se o Dedé volta mais. O departamento médico deu boas notícias hoje sobre o Dedé. Diz que ele pode voltar ainda esse mês e aí tem a transição do DM pro futebol. Vamos ver como vai ser. Pro campo, não pode apressar. Pro campo, não pode apressar, porque senão volta rapidinho. Agora, ontem nós dissemos aqui, por que não utilizar o Léo? Eu utilizaria o Léo, pela experiência, pela identificação que ele tem. E naquele momento em que o Paulo Bento escalou o Bruno Viana e o Fabrício, que é menino que veio da base, eu teria colocado o Léo. O Léo é um cara experiente. Ou então colocaria os 3. Porque um dá força para o outro. 2 meninos de base jogando junto, eu não acho isso legal. É muita pressão para cima do garoto. O garoto tem que ser lançado num time formatado, para que ele não sinta pressão, a bola não queime nos pés dele e ele tenha condição de mostrar o melhor futebol. Que passar da base para o profissional é muito diferente, parece que é outro esporte, inclusive. Eu teria colocado seria até bem conservador, colocaria 3 zagueiros, o Léo seria uma das minhas opções. E um detalhe importante, assim como o Atlético, o Cruzeiro tem vários jogadores também no estaleiro. Põe as imagens aí pra gente, Wander, por favor. Aqui, ó, o Alex, ruptura... Pô, o cara menino entrou que veio no último da base, jogo. hein? Promessa. Ruptura muscular no adutor direito. Previsão, 31 de agosto. 31 de agosto. Elber, ruptura muscular no adutor esquerdo. Aqui, joelho esquerdo. Bruno Ramires, trauma no pé direito.
Alisson, ruptura muscular no posterior da coxa direita. Previsão 21 de agosto. É difícil. É, muita gente. Só pode ser treinamento equivocado, Hércules. Não tem outra explicação. A não ser, o cara tá jogando, aí o cara tem uma lesão, ele torce o pé, torce o tornozelo, tem uma lesão de joelho. É diferente. Agora o cara tá treinando, né, e sofrer esse tipo de trauma, principalmente contusão muscular, ou é excesso de carga, ou um treinamento ruim, inadequado. Tem que se investigar isso. Você já você é um cara... rodou o mundo cobrindo futebol. Você acredita que o jogador esconde dor para não perder a posição e com isso a contusão pode agravar? Acredito e acontece. Acredito e acontece. Tem jogador que vai para o sacrifício com medo de perder a posição. Não fala. Aí, não fala e agrava mais ainda a contusão. E agrava mais ainda a contusão. Vou dar um exemplo aqui agora, né, recente. Eu estava em Los Angeles com a seleção brasileira, o Kaká estava no grupo, o Kaká sentiu uma contusão, mas dava para esconder. O Kaká é um cara tão correto, tão honesto, que ele chegou para o Dunga e falou: Dunga, eu preciso fazer uma ressonância porque eu acho que eu não consigo jogar a Copa América. Ele foi lá em Los Angeles, fez uma ressonância magnética, constatou a lesão e ele foi cortado. Ou seja, ele poderia. Ele sabia que ali era... Até porque não era titular. E ele sabia que ali era o último suspiro dele na seleção. Acabou. E o Galvão foi muito feliz quando ele fez até uma explanação no Jornal Nacional, em que ele dizia: o último jogador da grande geração de ouro do Brasil acabou na seleção, que é o Kaká, né, daquela geração que ele vem de 2002, aquela geração campeão, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Marcos, né? goleiro. Então, daquela geração, o último remanescente, eu fiz uma coluna falando no último dos moicanos, é o Kaká. Ele, ao falar dessa contusão, ele podia se esconder, ficar na seleção, enganar na Copa América, mesmo porque o Brasil foi eliminado pelo Peru, né? Não passou dos 3, ganhou só do Haiti, uma vergonha. Né? Então, o Kaká poderia ter escondido a contusão e continuado, não, mas ele é um cara honesto, correto, um profissional exemplar, que nunca foi um grande craque na seleção, mas que foi um jogador importantíssimo no Milan em 2007, quando ganhou a Champions, foi artilheiro com 11 gols, né? Fez uma campanha maravilhosa. Então, ele ali foi eleito o melhor do mundo. Você se lembra? Lembro. Né? E o 2007 foi o grande ano dele. Eu cobri aquela final em Atenas. Teve a final na Turquia, Liverpool e Milan. O Liverpool empatou em 3-3, estava 3-0 Milan, você vai se lembrar. O Liverpool empatou em 3-3, prorrogação 0-0 nos pênaltis, o Liverpool campeão. E 2 anos depois, em Atenas, a mesma final, né? Aí o Milan meteu 3-1 e o Kaká foi o grande nome daquele jogo. E eu tenho a felicidade, eu cubro o Champions League, a final, desde 2005. Né? Esse ano não cobri porque fui para Los Angeles, mas é uma competição maravilhosa, em organização, em tudo. Então, o Kaká, você diz, tem jogador que esconde contusão para não sair do time. Aí a coisa se agrava, ele prejudica ele. E a contusão fica muito mais séria depois. A contusão no início, imagina um tecido rasgando, é isso que acontece com o músculo. No comecinho ele dá para costurar, dá para colar. Claro que não é assim que se faz. Estou usando a comparação para que o telespectador entenda. Se deixar rasgar demais ali, é claro que vai ser muito mais difícil recuperar. Legal, beleza. Vamos, mais uma musiquinha do rock and roll. Hoje é dia de rock, dia bebê. Do rock, vamos lá, mundial. Rock na caixa, solta aí. Caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, chove, chove